Voltando então, pessoal, agora eu vou falar sobre a teoria da contingência, né? Então, na teoria da contingência diz o seguinte, que nada é absoluto na administração. Tudo é relativo, vai depender da situação. Então, voltando aos sistemas a teoria dos sistemas, vai depender do teu meio ambiente. Né? Sempre vai depender do teu meio ambiente. Claro que a tua organização está ali, ela existe, ela tem entradas, processos, saídas e feedback. E esse feedback, muitas vezes, né, vai fazer com que você altere muita coisa. E o que, que é o feedback? Meio ambiente, né? Então, ela tem vários assuntos, mas vamos entrar na análise do meio ambiente. Quais são as condições que podem afetar o meio ambiente? Por que é importante estudar isso? Porque estudando isso, você vai entender se tu tem uma oportunidade ou se você tem uma ameaça. Quem não olha para o seu ambiente externo e fica só olhando para o seu umbigo, quer dizer, para o ambiente interno, né? Não sabe o que está acontecendo lá fora. E aí, então, pode estar perdendo grandes oportunidades, deixando passar ameaças cada vez crescerem mais, né? Não que a organização não tenha que ver o seu interno, claro que tem, mas olha, você veja, você tem uma oportunidade lá fora, como é que eu estou aqui dentro? Eu consigo abraçar essa oportunidade ou não? Bom, eu tenho uma ameaça lá fora, ou eu sou bom nisso aí, eu consigo me defender nessa ameaça, ou o que, que eu tenho que fazer aqui dentro para que essa ameaça não me comprometa, né? Então, eu tenho que conhecer todos os ambientes, tanto externo quanto interno. Mas vamos lá. Quando a gente fala de ambiente externo, macroambiente, a gente está falando daquele ambiente que está afetando a mim, ao meu vizinho, a outra cidade, né? Então, está afetando a fábrica de farinha, está afetando a fábrica de frangos, está afetando a fábrica de implementos agrícolas, ela afeta todos, pode afetar a todos, pode não, aí que tá, o afetar pode ser de forma positiva ou de forma negativa, né, pode ser uma oportunidade ou pode ser uma ameaça, mas ela pode afetar todo mundo. Então, aqui que nem condições tecnológicas. Né? O que, que a tecnologia pode afetar uma empresa? Um monte. Se meu concorrente tem uma tecnologia melhor, ele pode baixar o preço, por exemplo. Vamos lá numa fábrica de móveis. Se o cara tem uma tecnologia mais avançada no corte de madeira, de uma prancha de madeira, aproveitando melhor o espaço e deixando menos refúgio, aproveitando melhor esse espaço, ele provavelmente vai conseguir baixar o preço daquele que não consegue aproveitar todo o espaço e gera um monte de aparas, que a gente chama. Tecnologia, né? Tanto da máquina quanto do software da máquina. Ah, um corte a laser ou um corte a serrote tem diferença? Bom, se tem, né? O acabamento do produto. Por isso que eu tenho produtos mais nobres e tenho produtos não tão, né, bons. Então, a tecnologia influencia. Vamos sempre puxar para a atividade que a gente fez, no caso o que eu disse? Analise o ambiente, macroambiente e microambiente da loja Magazine Luiza de Carazinho. Carazinho, o ambiente é Carazinho, e as influências macro e as influências micro, externas, tá? Na tecnologia, o que poderia afetar? Afeta a tecnologia na Magazine Luiza, afeta. Se ela não tiver um bom controle, gerenciamento do estoque dela, ela pode estar com produtos já antigos dentro da loja, com lançamentos de novos produtos, e ainda temos os antigos que ela não vendeu, porque nem sabe que tem, né? Se ela, então, ali, a questão de estoque, a questão de pagamento, né? Perder o controle sobre os pagamentos, as vendas e-commerce, né? Online.
Se o concorrente está fazendo isso e ela não faz, então está afetando ela. Então, na tecnologia, afeta. Magazine Luiza tem tanto venda física como online dentro da loja. Então, isso é uma oportunidade. Como é que estão os concorrentes? Ah, só mais um tem, os outros não têm. Bom, então ela tem um diferencial. Tá ali brigando com um, mas não com quantas lojas tem que vendem os mesmos produtos da Magazine Luiza. Ali só aqui na nossa avenida tem um monte, né? Daí a gente tem as condições políticas e legais, né? Então, as legais, em termos de legislação, tá? Hoje, está afetando alguma coisa? Tá afetando, não, tá saindo toda hora, assim, ó, as lojas, as empresas, né, tá aberto para negociar não sei o quê, ou por ser uma oportunidade ou uma ameaça, já que, vamos supor, porque eu pedi para analisar a loja no ambiente atual. Então, qual é o nosso ambiente atual? Nós estamos numa contingência, que é a pandemia. Mudou o ambiente de todo mundo. Ah, está afetando a Magazine Luiza, está afetando a padaria, está afetando a indústria, está afetando todo mundo, né? Em termos legais, então, está afetando. Político, da mesma maneira, aí fecha a loja, agora só pode abrir, tem aquelas questões de cuidados, né, e que se bater a fiscalização vai ser problema, então é uma oportunidade ou uma ameaça isso aqui? Bom, lojas Magazine Luiza tem como se adaptar a qualquer tipo de determinação, né, com louvor. Opa, isso é uma oportunidade. Eles podem dizer, olha, bem aqui na Magazine Luiza, porque, enfim, econômico. Está afetando a Magazine, o ambiente hoje econômico, mas e muito está afetando o faturamento da loja. Por quê? Porque ela tendo que fechar, tendo que restringir o número de entrada de clientes, ela está vendendo menos. Com o desemprego aumentando, está diminuindo o número de clientes. Hoje, quem está desempregado não vai ficar comprando. Hoje, quem não está desempregado já não está gastando em função de que não sabe o dia de amanhã, por causa dessa pandemia, então está afetando de forma, é uma ameaça. Mas então, em cima dessa ameaça, das condições econômicas, o que eu tenho que fazer? Bom, não é hora de você ficar trocando os balcões do caixa, por exemplo, um gasto desnecessário. Está na hora de apertar o cinto. Vocês estão entendendo? Eu analiso o meu ambiente externo e tomo uma ação no interno. Aí teve colegas que colocaram, não, a economia crescendo, a economia estável. Não está estável. Instável e caindo. Quer dizer, ruim. O dólar nunca teve tão alto. Se a Magazine Luiza importa produtos para vender, tá roubada. Esse produto ela vai ter que cobrar mais caro. Se tu cobrou mais caro, o que pode acontecer? O cliente pode não comprar. Entenderam? Então, ali realmente é uma ameaça. O demográfico, botaram assim, porque está crescendo. Olha, para alegar que Carazinho está crescendo, você tem que entrar no censo, certo? Tem na internet, põe lá censo, último censo, qual é, e aí ele vai mostrar, e aí vocês vão ver que Carazinho não está crescendo, infelizmente. E está acontecendo um êxodo interno, uma movimentação interna. O êxodo é da zona urbana para a zona rural, que é normalmente o contrário, mas dessa vez é da urbana para o rural. Por quê? Justamente para fugir da pandemia. As pessoas estão indo. Se elas podem, vamos supor, estão desempregadas ou não tem mais a fonte de renda delas não é o trabalho, né? Ela está voltando para a zona rural, porque lá tem menos risco de pegar
O coronavírus. Bom, se eu vou para a zona rural, eu não estou andando. Como é que a gente gera uma venda? Muitas vezes eu olho a vitrine, eu vejo, eu me fascino, eu vou pensar e criar uma necessidade. Agora eu quero, eu não tenho, mas isso é útil. Ah, eu quero. Aí eu vou ir lá e vou e compro. Isso são os princípios de vendas. Aí, se eu não vejo, eu não crio necessidade. Eu não crio necessidade, eu não compro. E a loja vive de vendas, né? Então, na questão demográfica, está afetando? Tá, mas em que sentido? As pessoas não estão saindo para a rua e estão saindo da cidade. Pouco, claro que o índice é muito pouco, muito pouco. É óbvio que no montante é pouco, mas são pessoas com poder aquisitivo de compra. Ecológico, gente, ecológico afeta quase nada. Pensa, eu estou falando da loja Magazine Luiza de Carazinho. A loja Magazine Luiza, ela não trabalha ela não produz, então ela não tem matéria-prima, ela não tem processo produtivo, né, que pode gerar resíduos, ela não tem resíduo efluente, né, que é o líquido, ela não tem particulados, ela não gera ruído, né, o que ela gera é resíduos sólidos de embalagens, embalagem de papelão, plástico, isopor, fitilho, que é aquelas fitas, madeira pelos estrados daquelas geladeiras que tem que, né, eletros pesados, mas isso, com certeza, ela já tem os seus empresas, né, de sucatas que retiram isso. Então, o ecológico mesmo, agora, teve colegas que colocaram, os caminhões que poluem, então botou lá um sistema para não poluir lá na cano de descarga e tal. Mas, daí nós estamos falando de uma frota de caminhões que deve estar lá linkada ao CD da Magazine Luiza como um todo, mas eu estou falando só da loja, aqui de Carazinho, tá? Cultural. Cultural, sim, cultural afeta no sentido de que a nossa população tem um jeito de ser. Como é que a Magazine Luiza está no cultural? Ela está atendendo, ela conhece o cliente dela, está afetando ela? Não, ela já está aqui fazem mais de 10 anos, ela conhece toda a população e tal. Não, mas a população mudou agora. População, ela está exigente, ela não entra em qualquer lugar, ela não entra numa loja que não tenha álcool gel já na entrada, ela não entra aquela que já não faz a separação ali do caixa para o cliente ficar afastado 1 metro de cada um e tal. A bom, daí afeta. Mudou a cultura da cidade no sentido de lidar com o cliente. Como é que está a Luiza, a Magazine Luiza? Não, ela está toda ela adaptada, até porque já é uma norma municipal que tem que ter isso e tal, papapá. Beleza? Vocês estão entendendo? Até em termos cultural, um exemplo também foi a Van. A Van, as lojas Van, né? Antes de abrir em Passo Fundo, ela teve uma resistência muito grande, né, da região. Por quê? Primeiro, dos lojistas, né, que era mais uma concorrência de produtos, de preço, né, e outra, da própria população, porque é cultural que todas as lojas fechem no domingo, né, e aí o que só os shoppings ficam abertos, mas e aí o que aconteceu? Que a Van não fecha, a Van são 2 ou 3 datas no ano para ela fechar. Se não me engano, é Ano Novo, ou Natal e Ano Novo,
ou só Natal, eu não sei, eu sei que são bem poucos, né? E a população não estava aceitando aquilo ali, não, mas porque assim, ó, alguém vai trabalhar lá, e é um monte de gente que vai trabalhar. E aí o funcionário não ia ter o domingo. Mas isso é uma mudança de cultura. Então a Van conseguiu, fez um acordo lá com a prefeitura, enfim, fizeram, redigiram, e ela disse, ó, não vou fechar. Vocês aceitam isso? Porque ali ela gerou mais de 2.000 empregos. Como é que o município não vai aceitar uma coisa dessas? Se tu quer crescer, como eu digo, a empresa que não quer crescer, ela está fadada a morrer ou ser comprada, porque alguém vai crescer e vai te engolir. O município é a mesma coisa. O município tem que querer crescer. Vocês não vivem dizendo assim, ah, essa cidade não cresce porque não tem emprego, eu vou para lá. E ó, tu vai para onde? Para onde tem emprego. Como é que tu gera emprego? Tendo organizações que estão abrindo, que estão crescendo. E por que que elas estão abrindo e estão crescendo? Né? Porque elas estão aumentando os turnos também. Porque não é só na questão, na horizontal, prédios e prédios e prédios. Sim, turnos. Ou a Estara trabalha 24 horas, porque são turnos. Ela está com o mesmo prédio, mas com mais turnos, né? Então, a Van foi uma resistência grande, tanto né, do concorrente, mas também da própria população, que começou a mudar de hábito. E isso é cultural, né? Daí a gente fala do microambiente. Gente, microambiente é aquele ambiente que afeta diretamente a empresa, né? É aquela que vai afetar diretamente, no caso do exemplo da Magazine Luiza, concorrentes. Aí os concorrentes. Como é que estão os concorrentes da Magazine Luiza? Tem vários aqui na cidade, né? São melhores ou são piores? Ou são iguais? Eu acredito que tenha de todos. Não, eu acho que tem iguais e menores. E isso é uma oportunidade ou é uma ameaça? Né? Como é que os menores estão fazendo? Estão se adaptando à tecnologia? Porque quanto menor você é, você também tem melhor mobilidade, né? Vamos supor assim, uma empresa que só tem aqui, é o proprietário, é o gestor, a tomada de decisão é muito mais rápida do que uma empresa que é uma filial, que daí ela está amarrada a negociações e princípios lá da matriz, né? E isso que tem que ser estudado. Eu não conheço a Magazine Luiza o suficiente para dizer assim, ó, aquele, mas no geral, quando você vai fazer uma análise, claro que você tem que conhecer bem. Mas, professor, como é que tu pediu um negócio desse se nem tu sabes? Gente, é para vocês despertarem, essa atividade foi para vocês despertarem e verem o quanto que sabe, o quanto que, meu Deus, eu não conheço nada. E, claro, tu só vai saber se tu tá lá dentro, principalmente esse do microambiente, né? Então, assim, o que eu poderia dizer? Uma Colombo é do mesmo nível? Ah, ela é menor, sim, mas ela está no mesmo nível, os mesmos produtos, né? Preço muito parecido. Daí tu tem a Berlândia, tu tens a Valpato, né? Tem tantos produtos, eu acho que não, mas são preços parecidos, então são concorrentes. Sim, e como é que eles estão? Ah, daí você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado para ver como é que estão os preços deles, né? Para saber se a concorrência está melhor ou não. Eu sei que a Colombo tem venda online ali no físico. Eu, por exemplo, não compro eletrodoméstico que não seja no físico. Não vou comprar lá online. E eu já fui na Colombo uma vez, eles não tinham estoque, e aí, assim, aí a moça, não, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer o pedido online. Ah, disse, tu vai fazer? Né, porque eu tô comprando aqui. Eu disse, não, pode deixar. Ela fez o pedido, agendou a entrega, enfim, né, realizou a venda. Eu ia sair dali e ia procurar outro lugar. Então, ela é uma concorrente forte. Acredito que a Magazine Luiza também esteja fazendo isso, né? Então, há uma oportunidade ou há uma ameaça? Aí tem que ver. Acredito que ali
é uma oportunidade, se ela tiver um bom sistema de tecnologia, né, tanto de software como de hardware, se o representante também, se o vendedor também tem esse mecanismo na mão, na hora de uma venda, por dizer, eu tenho que ver lá, quem sabe vamos entrar lá, vamos lá, abrir o computador. Abrir o computador? Não, não, não. Ou tu tem na mão e já me amarra agora, ou eu vou sair, né? Se ele tem, não é nem oportunidade, a oportunidade está que os menores não têm. Não, mas olha aqui, ó, eu seguro o cliente. E no momento que o cliente vê que você é ágil, ele volta. Entidades reguladoras. Quanto aos concorrentes, não é só produto, né, gente? Não é só produto. Quando eu falo concorrente, eu também posso estar falando de concorrente na mão de obra, concorrente na matéria-prima. Um exemplo, olha só, eu quero abrir, vamos supor que não tenha, hoje ninguém está querendo abrir nada, né? Mas vamos supor assim, estamos num período normal e tal, daí lá em Namitoque, nós temos a AJAN, a Star, que são duas grandes empresas que contratam um monte de pessoas, e temos outras empresas menores que atendem essas duas grandes empresas, certo? Estamos numa fase que não tem demissão, está todo mundo, não há desemprego, e aí uma grande empresa resolve vir para Namitoque, por causa dos incentivos fiscais. Uma montadora de automóveis. Não é concorrente nem da Jana nem da Stara. Opa, não é meu concorrente, eu não preciso me preocupar. Preciso um monte. É uma grande ameaça. É uma grande ameaça por quê? Porque ele pode levar minha mão de obra. Minha mão de obra treinada, né? E ele vai concorrer comigo. Se ele oferecer um pouco mais benefício, estou roubado. Ele pode levar meus fornecedores. Exemplo, fornecedor de adesivos, né? Uma montadora também precisa de adesivos. E aí ela vai lá e faz uma proposta melhor para o meu fornecedor. O fornecedor, olha, né? Só a Ford vai consumir toda a minha produção. Tá? Daí eles vão ter que desenvolver outros fornecedores. Então, concorrente não é só do teu cliente final, mas também ele passa a ser um concorrente da tua mão de obra, da tua matéria-prima, certo? Entidades reguladoras. Entidades reguladoras afetam um monte as empresas, um monte. Aí, sem alvará você não funciona, sem a fiscalização ali da questão da FEPAM você não funciona, e se você receber uma vistoria e não tiver, você é autuado. Você quer mudar o horário dos teus funcionários de trabalho, sem autorização do sindicato, você não faz. Vamos voltar lá, Magazine Luiza. Tá, Magazine Luiza, bom, tem que ter menos funcionários, até por causa das distâncias. Tem menos movimento de clientes. Pô, quem sabe se eu alterar, em vez de ficar abrindo 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, eu abro a partir das 7. Aí um cara faz das 7 a 1, o outro faz da 1 às 8 da noite. Então eu tenho uma faixa maior de horário. Posso fazer isso? Não, sem autorização do sindicato, né? Então, ele me afeta. Mas, nesse caso da Magazine Luiza, agora, o que as entidades reguladoras estão me afetando? Está me afetando a questão da prefeitura, né, quando ela decide, você não pode abrir, e se você ficar, que nem agora no final de semana do Dia das Mães, saiu na sexta-feira, né, um decreto de que eles tinham que ficar abertos até meio-dia, todo o comércio. E se tivesse comércio que ficasse aberto depois, né, poderia
ser autuado. E aí era para estar fechado. Até que segunda-feira, então, se abriu em função de que também, né, aí lá no ambiente macro, nosso governador mudou da cor vermelha, que era grave, para a cor laranja. E fazendo um parêntese aí, vocês sabiam que o Rio Grande do Sul, esse plano de gerenciamento e de ações do coronavírus por região, nós fomos o primeiro estado, e eu tive acesso a esse plano, é um plano de administrador mesmo, com indicadores, eles estão trabalhando com números, as secretarias vão alimentando eles de números, e as secretarias de saúde, as prefeituras, né, e em cima dessas análises, tudo informações processadas, e diz assim, ó, essa região deixou de ser mais grave para menos grave, ou o inverso, né, tanto que a gente mudou de laranja para laranja, mas a região ali de Lajeado não, continua em vermelho. Isso é gestão, gente. Isso, assim, é um baita de um exemplo de gestão. Mas, então, voltando, né? Então, ali, entidades reguladoras, quem é que está afetando, a Luísa? A prefeitura, nesse caso, né? Clientes, fornecedores. Vamos entrar em fornecedores. Aí colocaram ali que muito legal, que poderia aumentar o preço em função da falta de matéria-prima, é isso mesmo, né? Porque lá a fábrica que faz televisão, a fábrica que faz máquina de lavar, a fábrica que faz celular, pode estar tendo algum problema em termos de matéria-prima, e aí começa a aumentar os custos, e enfim, e é uma cadeia, é um dominó, até chegar lá ao consumidor. Outra coisa, fornecedor na questão de transporte, gente, em abril, Santa Catarina bloqueou todo, ninguém entrava, ninguém saía do estado. Então, se tu tivesse um caminhão passando ali, ele não ia atravessar para o Rio Grande do Sul, ia atrasar. Então, o fornecedor te atrasa. Então, ali tu tem uma ameaça de não entregar o produto em tempo hábil, do produto vir mais caro, né? E em termos de clientes, os hábitos. A ameaça é a mudança de hábito do cliente. Primeiro, pode querer, ele começou a não gastar, né? Opa, a mudança de hábito, aí o cara comprava já meio que no impulso e tal, mas com a crise econômica, o cara tá, e ele pode aprender, o cliente pode aprender que ele pode viver sem aquilo, né, aquele produto. Um exemplo também, fora a Magazine Luiza, uma mudança de hábito que afeta a empresa, a Rede Globo. Li uma manchete hoje que a Rede Globo se reuniu, que está de calamidade, a audiência dela caiu, até o Ratinho já ganhou dela, né? E ela agora vai parar de estar falando tanto do coronavírus. Vai começar a fazer outras. Ela tinha parado com toda a programação dela e só coronavírus, enfim, e alguns filmes. E isso, por que será? Perdeu a audiência. Quem é a audiência? É o cliente. O cliente mudou o hábito. Opa, porque antes era primeiro a Rede Globo, depois eu vou ver o que tem nos outros canais. O cliente não quer mais esse produto que a Rede Globo está vendendo. E aí ela começou a ir para outros canais, procura de outras coisas, né? Ela perdeu um grande concorrente dela, foi a TV paga, foi a Netflix, que é barato, né? E isso supriu essas necessidades, já que aumentou o tempo, a permanência do consumidor em casa. Imagina o que a Rede Globo perdeu
em função disso. O cara está em casa, mas era uma lavagem cerebral sobre o coronavírus, ninguém aguenta mais, né? E ela teve de mudar. E quem derrubou isso foi o consumidor. Então, nós temos poder, sim. O consumidor muda, sim. Quebra uma empresa, quebra. Se a empresa tiver uma má fama, ela quebra não indo mais lá. Basta ver quando sai, agora com essa rede social, que é a coisa assim, não tem mais dimensão para, quando sai que um supermercado foi encontrado um produto estragado, por exemplo, meu, aquilo lá, né? Esse não diminui a, a frequência do supermercado. Não, eles vão esquecer. Gente, fazem uns 2 anos, eu acho, publicaram, saiu no Whats, que encontraram lá umas coisas dentro de uma comida de um certo supermercado. Fazem 2 anos, 2 ou 3 anos. Eu estava nesse supermercado e eu olhei assim na parte de alimentos, não, aqui eu não posso comprar. Gente, aquilo ficou gravado na minha cabeça. Eu disse, mas isso aí já foi tanto tempo. Sim, mas não dá, não vou conseguir comer. Então, o quanto que, né, um fato negativo pode prejudicar a imagem de uma instituição. Isso aí também é cultural, né? Não, tem lugares que eles relevam, né? Mas nós aqui já não é assim. Mas, enfim, tá, pessoal? Então, assim, macroambiente é aquele ambiente que afeta todo mundo. E aí, não tem que dizer na análise, né, as ações internas, não é que não tem que dizer, mas é assim, prejudica ou afeta a loja tal nisso, mas ela, né, afeta, porém, como ela faz, passou a ser uma oportunidade, né, ah, ah, e no microambiente é aquilo direto. Aí, quando tu vai falar concorrente, tu pode dizer, olha, Lojas Colombo tá igual, Belândia não tem venda online, Valpato os preços são mais caros. É isso que tem que fazer. Assim que a gente vai fazer, por isso que vocês têm uma disciplina de planejamento estratégico. No planejamento estratégico, tem que colocar, porque como é que tu vai tomar uma decisão sobre um plano de ação para melhorar, para alcançar seus objetivos, se você não analisou o ambiente da qual tu está inserido, certo? Bom, pessoal, sobre a teoria da contingência, ela também ela é bem ampla, mas eu acho que a questão do ambiente, ela é mais importante, porque vocês vão usar isso em outras disciplinas. Para o administrador saber analisar o ambiente, ela é fundamental. Pensam. Agora, sabe, professor, mas isso eu trabalho lá na função lá, nem entro nesse detalhe. Cara, analisa o teu ambiente para a tua vida. Veja, se você está trabalhando numa uma organização onde tem vários, um caixa, vamos lá, caixa de supermercado. Professor, eu trabalho no caixa de supermercado, comecei minha carreira agora e tal, o que eu vou analisar, né? Meu, tem lá 10 caixas, tem lá 15 caixas, todo mundo fazendo a mesma coisa. Mas tem um líder desses caixas, não tem? E tu não quer crescer? Você não quer ser lá um dia diretor, gerente, diretor, supervisor, gerente, diretor? Então você tem que crescer. E aí, qual é o teu diferencial em relação aos teus concorrentes, que são seus colegas? Né? Quando surgiu uma oportunidade, vai que teu supervisor do caixa desempenhou muito bem o papel e agora surgiu uma oportunidade para ele ser gerente de unidade. Aí surgiu a vaga do gerente de caixa. Para quem que eles vão escolher? Quem tiver mais capacitado. E você está fazendo o quê? Bom, para eu fazer alguma coisa, para virem que eu sou um diferencial, bom, primeiro, eu preciso da minha conduta, né, do meu trabalho em si, a técnica, lembra lá das 3 habilidades? A técnica, certo? Tem que ter técnica, eu tenho que entender do meu trabalho.
eu tenho que saber ter boas relações, eu tenho que me relacionar bem, eu tenho que saber, eu tenho que mostrar que eu sei me relacionar com os meus colegas, que eu sei me relacionar com a minha chefia, que eu sei atender um cliente muito bem, eu sei resolver problemas. E o conceitual? Como é que eu mostro que eu tenho uma visão sistêmica? Olha lá, ó, sistemas, abordagens de sistemas, nada é só interno, tu tem que ter a visão do todo. Bom, os meus colegas, o que que eles fazem? Eles estão estudando, eles têm experiência. Opa, mas aquela Maria lá é uma bela concorrente. A guria, bom, o que que eu tenho que fazer, né? Eu não tenho que derrubar ela, eu não tenho que prejudicá-la, eu tenho que ser melhor que ela. E o que que eu faço para ser melhor? Isso é análise do teu ambiente. Eu identifiquei a minha situação e agora, o que que eu vou fazer para melhorar, né? Para eu galgar alguma coisa. Veja, a gente não faz para prejudicar os outros, a gente faz para ser melhor que os outros. Tem uma diferença, né? Isso é ter princípios, isso que o próprio mundo se volte a teu favor e não contra. Bom, pessoal, é isso. Então, é uma breve revisão sobre essa teoria que eu acho importante, porque depois nas outras aulas é sobre abordagens que a gente viu, né? Sobre as novas abordagens, elas não se tornaram ainda teorias, certo? Então, assistam, eu agora estou falando no final, né? Mas eu achei importante dar essas duas aulas antes de vocês fazerem a prova da P2, tá? Então, tchau.